Brasil depois. Quando ele fala da Lava Jato também, é bom lembrar que ele votou contra o reconhecimento da parcialidade do Moro também. E, enfim, parece que foi uma coisa passageira, sabe? O juiz tem que cumprir o seu dever, etc. e tal. Esse homem que está deixando o Supremo e está querendo também agora ver se, sei lá, encaminha a vida dele para outras coisas aí, mas me incomoda profundamente a falta de humildade mesmo, eu acho, Aroeira, de não chegar e dizer, olha, errei. Assim, se dizer que está cumprindo o seu dever é de lascar. Falar que a Lava Jato tem erros, acertos e desacertos, e não quis dizer a palavra erros. Então, ele está necessariamente preso a uma operação que foi uma fraude descomunal que ajudou, sim, a encaminhar o Brasil para o abismo bolsonarista. Um problema para o Supremo também no sentido assim de que ele personifica a tal da magistocracia. Eu estou lendo um livro bacana de um sociólogo. O livro se chama Coisa de Rico. Vou ver se a gente traz esse autor aqui, mas ele fala um pouquinho sobre o mundo psicológico dos ricos brasileiros. Essa coisa de encarar os que são de fora de um jeito como baratas mesmo, como vermes. Isso está no Grande Gatsby também, do Fitzgerald. E também como eles se movimentam de um jeito particular, não sabe nome de empregado, é tudo menina, menino. Ele conta, e citando a dona Ruth Cardoso, que o Fernando Henrique não sabia pedir água. Na casa, quando eles casaram, ele falava assim, estou com sede. E ela teve que falar para ele, né? O que você quer dizer? Aí vinha um serviçal para dar água para o cara, ele foi criado assim. Ele vem de uma dinastia de gente com muito dinheiro. Ele falava assim: estou com sede, era servido. E o Barroso é meio assim para mim. Estou com sede. Parece que sim, um nefelibata completo. Ele não sabe muito bem o que está acontecendo. Está aí querendo sair fora agora. Vai fazer um retiro espiritual. Eu vou passar daqui a um pouquinho. Um trecho também dele falando disso. Mas me chamou a atenção isso aqui: a frieza e também o jeito como ele concede que a sogra dele, holandesa, faz questão de frisar, gosta do Lula. Até uma holandesa gosta do Lula, Aroeira. Estou com uma vontade com o Barroso, Aroeira. O Gessé, acho que é o Gessé que diz que o seguinte, a elite brasileira não odeia pobre. Ela mal vê que eles existem. Ela os ignora completamente. É diferente de odiar. Não tem nem sequer a empatia suficiente para odiar. Não tem isso. Então, vamos ver. O que o Barroso é? O Barroso é um representante típico de uma casta brasileira, que é o judiciário, que não tem 20 ou 50 anos. Ela tem 200 anos, desde que tem 150, 170, 200, desde que a família real chegou e começa a implantar, digamos, as conquistas, entre aspas, da civilização europeia por aqui, que é uma casta. É uma casta que trabalha para a elite brasileira e que, uma vez ou outra, tem um gesto de dignidade. Alguns. Se você pensa, o problema do Barroso não é diferente do problema de praticamente toda a corte atual, tirando 3, 4 exceções notáveis e uma outra surpresa. Então, para mim, o Barroso é um sujeito que ele acredita nele próprio. Ele conseguiu montar algo que o permite olhar no espelho de manhã, fazer a barba, que está bem escanhoada, inclusive. Ele acredita nele. Ele acredita que o que ele está fazendo é o certo. Ele acredita que a explicação que ele deu para ele mesmo sobre o julgamento do Lula é a correta. Ele acredita que, na verdade, ao dizer acertos e desacertos, que ele está dizendo que é um erro, mas ele não disse, como você bem notou, ele disse acertos e desacertos. Ele acredita que estava dizendo que houve erros na Lava Jato. E ele votou contra a suspeição do Moro. Então, na verdade, ele não engoliu a conversa, ele não engoliu as sentenças, ele não engoliu as decisões que libertaram Lula. Ele pode ter alguma simpatia pessoal ou não por Lula. Eu não acredito que tenha muita, não, mas
Ele tem relações institucionais civilizadas com Lula. Quando ele fala que ele nunca precisou de explicar isso para o próprio Lula, ele diz que o Lula é um cara que já esteve no sereno. É uma das vezes em que ele fala ali que eu concordo com ele. O Lula já esteve no sereno o suficiente para entender com quem ele está lidando. Lula sabe com quem está lidando. Ele sabe, ele não vai no ad hominem, porque não é da característica do Lula isso. Ele não critica a pessoa. Ele está acostumado a argumentar praticamente desde que era sindicalista. Então, para mim, o Barroso não difere, não me surpreende. Essa entrevista ele tem esse estilo, essa mansidão de professor de direito, essa fala mansa, fala de tribunal, fala de advogado, menos espetacularizado, mas ele é um representante de uma casta, o judiciário, que praticamente é um negócio de família há século e meio, 2 séculos, e que não trabalha para a gente. A gente está vendo o papel que o Supremo está tendo hoje, mas vamos pegar uma coisa: qualquer assunto constitucional que diga a defesa da democracia, que diga respeito a isso, nós vamos ter essa relação, que são 8 votos, pelo menos. 8 votos, pelo menos, a favor disso. Mas joga naquela mesa, lá naquele plenário, um assunto trabalhista qualquer, e você vai ver realmente o que o Supremo pensa. A gente perde todas por 10-1, porque o único que tem lá é o comunista que vai votar a favor das questões trabalhistas, que é o Dino. O resto vai votar contra. Em termos de mercado, em termos do que importa para a elite brasileira, eles estão do lado. No momento, nós temos, e eu agradeço a isso, Kiko e Pedro, eu agradeço. No momento, o Supremo está apontado, pelo menos numa questão de sobrevivência fundamental para a gente, na direção certa. Está defendendo a democracia. Agora, nós temos aqui no nosso campo 2 tipos de comportamento. Aquele que não perdoa nunca, não vai perdoar nunca, que não esquece, e aquele que é mais o meu comportamento, é o seguinte: é assim que o mundo funciona, eu entendo. Essas são as condições que nós temos, objetivos. Eu sou cartesiano, né? Aquele negócio, fiz engenharia, física e matemática. Então, eu aceito os fatos como eles são e vou trabalhar com isso, com o que tem. Então, não é que eu não perdoe ou perdoe. Eu relevo. Eu acho que aquilo era um outro momento, um outro ponto do espaço-tempo, e no momento que nós temos é esse. Então, o Barroso não me parece diferente do que ele sempre foi. O Barroso é essa pessoa aí exatamente, cumprir essa função exatamente. Eu estava vendo hoje uma pequena entrevista da juíza que substituiu o Moro naquele período em que houve um habeas corpus pro Lula e tal. E assim, ali você vê um juiz um pouco diferente. É uma juíza que ficava chocada com o que ela via.